Olá pessoal, seguindo as nossas aulas, então a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a aba Design e também um pouquinho sobre a aba Arquivo, né? Então a gente viu na aula passada, no vídeo passado, né, um pouquinho sobre os recursos da página inicial e conforme a necessidade a gente já foi mesclando com alguns recursos da apresentação de slides, a gente já foi mesclando com alguns recursos que também existem na aba Inserir, a aba Formatar, que é uma aba que ela aparece, surge, né, na medida do possível, conforme a gente está trabalhando com algum tipo de determinado recurso, e fomos visualizando aqui a organização da estrutura dos slides, então foi bastante coisa que a gente viu, né? E essa parte aqui agora ela é uma parte mais sucinta, mais objetiva, porque a quantidade de recursos ela não é tão ampla, e os recursos que tem eles são mais diretos ao ponto, né? A gente não tem tantas possibilidades com eles. Então, por exemplo, iniciando pela aba Design, depois a gente vai para a aba Arquivo, que envolve salvar o arquivo, etc., né? A gente tem aqui, por exemplo, na aba Design, uma coleção de layouts previamente definidos. Isso é muito legal, isso é muito bom, porque como eu falei no final da aula passada, do vídeo passado, aliás, o que acontece? Quando a gente trabalha com diversas apresentações, seguidamente a gente tem, né, que criar apresentações. Por exemplo, eu dou aula, tenho que criar toda hora, tenho que estar criando apresentações. Eu já tenho modelos previamente definidos que eu posso estar criando, né? Então eu vou lá, faço uma formatação pré-definida e eu sempre pego aquele arquivo, copio ele e começo a alterar o seu conteúdo. Então, aqui o PowerPoint nos dá um conjunto de design previamente definidos que quando a gente clica na aba e vai passando o mouse, ele automaticamente já vai alterando para os demais. Ó. Então, olha só que legal, a gente tem aqui diversos recursos e quando a gente troca eles, estou passando aqui o mouse, ele altera para todos os outros também. São recursos em que tem diversas possibilidades, a gente tem aqui diversas possibilidades. A gente vai passando o mouse, ele vai apresentando aqui, né? Então vejam, um ponto importante. Por que esse aqui está diferente? Por que esse aqui está diferente desse daqui e demais? Quando eu trabalho com os temas, né, aqui, esses temas eles podem ser diferenciados para cada tipo de layout que eu tenho. Então, lembram que na página inicial, no início da apresentação, a gente criou um tema aqui, um layout, desculpe, de título aqui. A gente criou um layout de título e conteúdo aqui, que são esses dois aqui. A gente criou um cabeçalho da seção, que é esse daqui. Depois a gente passou para a parte de comparação, somente título e assim por diante. Esses últimos aqui são de imagem com legenda e conteúdo com legenda. Aqui mesmo vocês podem ver como que o design que a gente escolhe, então eu escolhi esse design ali, como que fica para cada layout de conteúdo. Então isso é muito legal, isso é muito bacana porque eu posso ver que o meu slide de título vai ficar assim, e ele automaticamente reconheceu, né, que esse layout era de um slide de título e ele formatou, olha só que bacana, o slide de título. Claro, o que acontece? Eu já tinha feito isso, eu apliquei um design, um design para apresentação que já estava feito. Então, por exemplo, mas isso aqui não ficou legal, ficou, né, com um tamanho muito grande. Verdade, ficou com um tamanho muito grande, mas porque eu já tinha feito. Normalmente, a gente tem como primeira opção a gente pegar e trabalhar, por exemplo, claro que poderia ficar grande aqui também ou não, com a escolha do design, né? Escolhemos o design que a gente quer e aí a gente começa a manipular o texto, edição e criação de texto e de imagens conforme a nossa necessidade. Então, vejam que aqui, por exemplo, ficou muito grande, eu poderia diminuir isso aqui, para ficar dentro do escopo aqui da minha apresentação. Claro, isso aqui, se eu fosse criar do zero, eu já teria essa ideia de que aqui tem esse espaçamento, aqui tem esse espaçamento, né, esse design, esse estilo aqui, e aí eu tenho que colocar nessa parte em branco aqui. Então, facilita bastante a gente pegar já e aplicar o design no início, né, escolher, ou usar um design que a gente foi manipulando. Então, eu posso pegar esse design e posso estar
fazendo algumas alterações nele também, para daí a gente inserir o nosso texto. Então, no design a gente tem diversas possibilidades, como eu mostrei aqui, ó. São muitas. Aqui o de título, aqui o de seção e assim por diante. O que acontece? Eu tenho também a possibilidade de alterar variantes. E o que são as variantes? São cores, são fontes, são efeitos, são estilos do plano de fundo. Então, por isso que quando eu falo que esse aqui é um template é um modelo, algo previamente definido. Ah, mas eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa fonte. Tranquilo? Vamos ver aqui nas variantes e vamos alterar algumas coisas, ó. Primeira delas, cores, ó. Eu posso alterar o esquema de cores, ó. Vejam que vai mudando ali, ó. Ó, tá mudando. A cada uma que eu passo, eu posso alterar o esquema de cores desse tema padrão. Então, ó, ele tem um conjunto de esquema de cores, assim como eu posso clicar em personalizar, ó, e aí ele tem para todas as opções, ó. Quando for um texto de plano de fundo, quando for uma ênfase no estilo 1, 2, 3, um hiperlink vai ficar de tal forma, e ele mostra aqui para nós também previamente, ó. Ele mostra ali, ó, como vai ficar quando for um texto assim, como vai ficar quando for, por exemplo, uma ênfase 2 aqui, ó, por exemplo, num gráfico, hiperlink visualizado. Ele mostra aqui também para nós como vai ficar, ó. Então, a gente tem a possibilidade de criar bem de forma personalizada, né, o nosso tema. Posso redefinir tudo para voltar ao normal, ó, ou eu posso usar alguma cor pré-definida. Então, olha só que legal. O mesmo ocorre para as fontes. As fontes, ó, vejam que o texto está mudando ali, ó. Eu posso alterar as fontes que eu quero estar trabalhando, tá? Então, tem a mudança das fontes, que eu posso estar fazendo alteração. Eu tenho também, por exemplo, a possibilidade, né? Ó, tô alterando as fontes aqui. Tenho a possibilidade de criar efeitos, ó. Então, nessa borda ali que a gente tem, ó, eu posso criar um efeito de sombra, de reflexo, de vidro, de borda de brilho e assim por diante, ó. Então, é bem bacana essas possibilidades. Assim como o estilo do plano de fundo, ó. Branco, essa cor no estilo 2, um pouco mais verde, digamos, pode ser isso, um pouco mais escuro, e olha só como ele vai mudando cada um deles. Então é muito legal, a gente pode formatar o plano de fundo também, então vim aqui, cliquei, né, formatar plano de fundo, eu posso ter um preenchimento sólido, gradiente, eu posso ter um preenchimento com imagem ou textura, tá? Eu posso ter um preenchimento padrão, e eu posso também, ó, no preenchimento padrão, eu fazer, ó, esquemas, ó, que legal, ó. Posso fazer esquemas de troca do fundo, a direção dos efeitos que eu quero, ó. E eu posso vir aqui também mudar, ó, primeiro plano, posso colocar em vermelho, olha, azul e assim por diante. Plano de fundo, posso colocar verde. E aí ele vai criando os efeitos, ó, mesclando, ó, azul aqui, por exemplo, esse aqui que dá para ver melhor, ó. Vamos ver um aqui, para ficar mais visível, ó. Esse aqui é um verde, eu vou colocar aqui um amarelo, ó, ficou um amarelo e vou colocar um preto. Então dá para a gente fazer o esquema de cores. Aqui no preenchimento com imagem também é muito legal, ó, preenchimento com imagem eu posso inserir aqui, e aí eu posso pegar de um arquivo do computador ou pesquisar na minha imagem do Bing. Eu não tenho nenhuma imagem aqui no computador legal, então eu vou colocar, por exemplo, oceano aqui, ó. E vou dar um Enter. Ele vai pesquisar por imagem do oceano. E aí eu vou colocar aqui, gostei dessa imagem, inserir. E olha só que legal, ó. Ele vai pegar e vai inserir para nós, ó, demora um pouquinho, ele baixa na internet, inseriu a imagem do oceano ali e ficou bem legal até, dependendo do slide que você está utilizando. Até as tabuinhas aqui combinou sem querer, fez um efeitozinho legal ali, até ficou bem legal a imagem, pelo menos eu gostei da apresentação. E aí a gente coloca, né? Isso tudo a gente vai tendo a possibilidade de estar fazendo. Aí um outro ponto importante, vocês inseriram a imagem, né?
Ah, mas por que os outros não fizeram? Aí eu tenho a opção aqui, ó, aplicar a tudo, e ele aplicou agora, ó, vejam que mudou, ó, aplicou para nós o fundo para todos. Então, a gente tem aqui, né, essa possibilidade também, tá? Então, muito legal, né, essa parte do design. Nós também temos aqui, tem a parte da transparência também, né? Eu posso aumentar a transparência, eu posso ir aumentando a transparência, assim como eu posso, por exemplo, colocar 90% transparente, ele fez o efeito 50%, ó, deixou um pouquinho mais, o fundo um pouquinho mais transparente. Eu tenho que aplicar a tudo, ó, se eu quero para todos, e aí ele fez aqui, ó, até ficou melhor de visualizar. Então, a gente tem essas possibilidades. Vou fechar aqui, porque a gente também tem o tamanho do slide, né? Então, o que acontece? No tamanho do slide, a gente tem aqui, ó, geralmente o formato padrão que ele vem é widescreen 16:9. Eu tenho um tamanho padrão, que no caso eu posso colocar ele aqui, e aí o PowerPoint me pergunta o seguinte, se eu quero maximizar ou se eu quero garantir o ajuste. Quando eu quero maximizar, eu quero dizer que o tamanho do conteúdo, né, ele vai ficar da forma que está ali, ó. Então, por exemplo, ao maximizar, eu diminuí o tamanho do slide, porque eu coloquei padrão 4:3, e eu não pedi para ele ajustar, ó. Então, ele vai ficar fora. Se eu for apresentar, esse trecho aqui vai cair fora, né, da minha apresentação, porque não vai estar dentro. Aí volto aqui no widescreen, eu consigo ver que ele vai pegar porque é como estava antes. Se eu voltar aqui, ó, padrão, escolher garantir o ajuste, ó, ele vai estreitar, né, e vai centralizar não, desculpa, vai redimensionar ali o meu texto, as minhas figuras, as minhas imagens, objetos, elementos, formas, aqui para, né, ficar dentro do espaço do meu slide da apresentação, né? Então isso aí é muito legal. Eu tenho aqui tamanho do slide personalizado, então lembra lá no início que eu falei para vocês, a gente pode trabalhar com banner, a gente pode trabalhar com apresentação, com cartazes. Então aqui a gente tem, né, todas essas possibilidades, tá, para estar trabalhando. Eu tenho como fazer aqui, ó, uma numeração dos slides a partir de tal, né? Eu posso mudar a numeração dos slides, eu posso mudar manualmente a largura e a altura. Então, por exemplo, posso botar 50 centímetros aqui de largura. Ele já automaticamente passou por uma orientação de paisagem, né? E se eu der um OK e dizer garante o ajuste, ele fez isso aqui, ó, né? Então, olha só que legal, né? Fiz aqui uma mudança personalizada na minha dimensão. Vou voltar aqui, né? E vou vir aqui de novo e vou escolher também tamanhos pré-definidos. Por exemplo, ó, uma folha de papel A4. Aí eu posso colocar papel A4, ele mudou aqui as configurações, e eu estou com o formato que quando for anotações, folhetos e tópicos, eu tenho formato retrato, e quando for slides eu tenho uma paisagem. Então, eu estou no formato slides aqui, depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui também nas próximas aulas. Vou dar um OK, garantir o ajuste, ele colocou, só que ele colocou no formato de paisagem, né, que é aquele formato horizontal. Vou colocar aqui, ó, tamanho do slide personalizado, vou colocar retrato, papel A4, garantir o ajuste, e vejam só que legal, ó, ele colocou, né, bem certinho como a gente vê no Word também, né, o tamanho de uma folha A4 para a gente poder trabalhar, né, ou, por exemplo, o tamanho de uma folha de banner e assim por diante, né, a faixa, apresentação de tela, que é o que a gente geralmente usa, papel carta, papel A3, ou personalizar, né? Então a gente tem de inúmeras possibilidades. Caso a gente tenha largura e altura pré-definida, a gente pode definir diretamente aqui, tá? Então, muito legal isso. Também temos a parte de formatar a tela de fundo, que nada mais é do que aquilo que eu já tinha mostrado antes, né? Então, aquela opção que eu tinha vindo aqui, né, do estilo de plano de fundo, formatar plano de fundo, é exatamente isso daqui. Então, eu posso estar mudando, né, o estilo do plano de fundo e assim por diante. Então, eu vou trabalhando aqui conforme a minha possibilidade. Aqui, ó, eu tenho o gradiente, né, que é o preenchimento gradiente. Ele faz lá no fundo, ó, uma mudança do sentido da estilização. Eu tenho as marcas do gradiente, ó, eu posso mudar aqui, ó, ele ficou mais branco aqui, eu posso deixar, ó, mais para cá, ele muda o gradiente, e assim eu vou fazendo, né,
inúmeras possibilidades, daí eu aplico para tudo, ele aplicou para todos, ó. Então olha só que legal, né, que a gente pode estar trabalhando. Então essa aba design, ela é a alma da nossa estilização, vamos dizer assim, né, onde a gente deixa tudo pronto a nossa estilização para depois a gente trabalhar com a parte da inserção do texto, que daí engloba muito também a parte da página inicial que a gente viu, né, no vídeo anterior, e também depois com a parte do inserir que a gente vai vendo ainda. Além disso, a gente vai ter também as transições, animações, que daí são os efeitos especiais que a gente coloca na apresentação, né, para deixar aquelas personalizações, aquela estilização bem bacana, né, e também a forma de apresentação de slides, a forma de configuração e etc. que a gente tem também, né. Então a gente tem algumas possibilidades ainda para que a gente possa estar vendo, né. Então, por exemplo, aqui também na aba exibição e etc. Beleza. Para a gente encerrar, né, essa parte aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aba arquivo. Então, eu não tinha salvo ainda esse arquivo, eu posso vir aqui agora, ó, clicar na aba arquivo, e ele vai me dar a possibilidade de salvar o arquivo. Claro que eu tenho aqui o atalho, né, rápido para salvar. Se eu clicar aqui, ele vai vir aqui também, igual já vai vir na aba salvar. Então, cliquei em arquivo. Na página inicial, onde eu tenho a possibilidade de criar uma apresentação nova, né, de ver o que eu criei recentemente, clicar e abrir, né, uma apresentação recentemente. Se eu quiser clicar em novo, ele também vai para a parte de eu criar uma nova apresentação. E vejam que quando eu tenho novo aqui, ele pega para mim todos aqueles designs que eu mostrei agora, né, ele pega para mim também e faz, né, faz uma seleção de designs que eu posso também escolher, e aí quando ele criar a apresentação do PowerPoint, ele já cria com esse estilo, com esse design aqui. Então, é muito legal. Na opção de abrir, eu posso abrir documentos recentes, né, se eu tenho no OneDrive, que é da Microsoft, né, um servidor de nuvem, né, para armazenamento de arquivos. Se está nesse PC, se eu tenho em algum lugar do OneDrive, se eu quero procurar, ó, aí ele abre para mim aqui para mim procurar onde é que está. Eu posso navegar no meu computador aqui e achar a apresentação que eu quero abrir. E aqui é o histórico recente do que eu fui trabalhando, né. Na aba informações eu tenho alguns pontos importantes, né, que aqui tem as informações do autor, a última modificação foi feita por quem, assim por diante. E aí eu tenho algumas coisas legais, por exemplo, aqui no gerenciar a apresentação, eu posso excluir todas as apresentações não salvas, então exclui todas as cópias recentes de arquivos não salvos. Isso significaria que esse, por exemplo, né, não está salvo, poderia ser excluído. Eu posso recuperar apresentações não salvas, por exemplo, deu algum erro no computador e se desligou, eu posso vir aqui, ó, gerenciar a apresentação, recuperar apresentações não salvas e tentar, né, ver se ele não tem aqui um histórico da apresentação que eu estava trabalhando, tá? Então, é bem interessante a gente também estar trabalhando com isso. Além disso, eu tenho a questão da verificação de problemas. Eu posso inspecionar o documento para ver, por exemplo, eu tenho que mandar de forma anônima, por exemplo, um documento, ou quero ver que tipo de informação está indo desse documento para alguém que eu vou enviar a apresentação. Eu posso inspecionar o documento, ó. E aí ele só vai pedir para mim salvar antes, então deixa eu já salvar aqui, eu acho que nem vai precisar, nem precisou. Eu tenho aqui a lista de coisas que ele pode inspecionar, por exemplo, anotações da apresentação, documentos inseridos, propriedades do documento, informações pessoais, suplemento do painel de tarefas e assim por diante. Eu clico em inspecionar e ele mostra para mim, ó, aqui não tem nada, ó, não tem nenhum documento, não tem nenhum macro, não tem nenhum conteúdo invisível do slide, nenhuma anotação, ó. E ele deu deu um aviso aqui que eu tenho, ó, as seguintes informações do documento foram encontradas: propriedades do documento, quem foi o autor, informação de corte da imagem. Se eu quiser, eu posso remover isso para não deixar essas informações aqui, ó. E aí eu posso clicar em inspecionar novamente ou fechar, né? Então aqui tem também essas informações de propriedades, ó. Se eu clicar mostrar todas, ele mostra para mim, né, aqui o que está sendo possível ver em relação a esse documento, tá? Então, aqui a gente também tem a questão da verificar a acessibilidade, que eu falei, comentei isso
na apresentação das aulas de Word, em que as questões de acessibilidade, né, podem ser corrigidas aqui, ó, conector de seta, espaço reservado para imagem não tem aqui, ó, e aí o porquê corrigir, que o texto alternativo das imagens pode escrever a forma para as pessoas que não podem ver a tela. Então todas as questões de acessibilidade são muito importantes, sempre a gente está considerando também, né? Elas têm aqui que a gente pode estar vendo o que pode ser corrigido, e o mais legal é por que corrigir e como corrigir, que ele aqui tem uma documentação para nós, né? Então é muito legal isso aqui, também importante de ser utilizado. Aqui a gente tem a verificação da compatibilidade, e aqui tem um ponto importante, que às vezes, ó, eu uso recursos, e aí lembro no início da página, da aba página inicial, em que eu falei que a gente tem versões diferentes, né, muda um pouquinho a estrutura, mas a gente consegue se localizar. Tem um ponto importante aqui, que a gente tem que, às vezes, alguns recursos que a gente utiliza no PowerPoint, eles não são presentes ou não são exatamente iguais àquilo que tem em versões anteriores. Então, por exemplo, ó, a forma e todos os textos contidos não podem ser editados em versões anteriores. Os slides não serão mais agrupados em seções. Ó. São coisas importantes que, por exemplo, eu salvei aqui nessa versão 2016, né? E eu vou abrir num PowerPoint, né, no formato 97/2003, que é bem mais antigo. Talvez ele perca alguns recursos porque não existe isso lá. Ó. Então, por exemplo, essa questão das sessões, provavelmente ele ia perder se eu fosse salvar. Então, é importante vocês terem esse conhecimento de possibilidades e também ver, salvar, de repente, em diferentes versões, salvar numa versão atual, que é essa que eu estou aqui, e salvar numa versão de PowerPoint 97/2003 para ver como que ficou a apresentação e talvez ajustar, né, alguma coisa para evitar possíveis problemas na apresentação, da apresentação ficar cortada, determinados elementos sumirem, etc. Né? Então é bem importante esse ponto aqui. Beleza, eu também tenho alguns aspectos de proteger a apresentação, né? Eu posso, por exemplo, deixar que ele fique somente como leitura, então ele teria como possibilidade, né, eu passar para alguém somente como leitura. Eu poderia também colocar como criptografar, colocar uma senha, né? Então, ele teria que ter essa senha, a pessoa que fosse acessar o documento teria que ter essa senha para poder, né, visualizar as coisas ou até editar. Posso ter alguma coisa de restringir acesso aqui, que daí já seria para servidores online ali, se conectar e etc. Então, não vou entrar nesse ponto, mas tem essas duas opções para a gente trabalhar. E aí nós temos a opção de salvar, que aí a gente pode escolher o local que a gente quer salvar, né? Geralmente eu venho aqui em procurar, escolho o local que eu quero salvar no meu computador, assim como eu tenho a opção tanto de salvar como salvar como, que na verdade ele já encaminha para a mesma, ó, que aí quando eu vou salvar, eu clico em procurar, eu posso salvar aqui, ó, na área de trabalho, por exemplo, aula 1 de PowerPoint e apresentação do PowerPoint, que é a versão atual do PowerPoint. Beleza, vou salvar aqui, ó. Ele já salvou e apareceu aqui para mim no título. Se eu vim aqui na minha área de trabalho, ele tem aqui, ó, aula 1 de PowerPoint. Beleza, tudo tranquilo, ó. E se eu parar o mouse em cima, apresentação do PowerPoint, né, versão atual que eu tenho. Aquela versão que eu falei, ó, por exemplo, ó, salvar como, procurar, eu posso escolher outras coisas aqui, ó, tem muitos. Eu posso fazer a apresentação do PowerPoint no formato 97/2003, ó. E aí eu salvar aqui e ele vai dizer que tem alguns problemas de compatibilidade. Ó. Vou colocar continuar e vejam só, ele salvou, só que vejam, ele tinha me avisado que a parte de tópicos, né, sessões ia sumir, ó, sumiu, porque agora esse arquivo que eu tô, compatibility mod, ele está num formato 97/2013. Então, ele não existia aquela parte de sessões, não existia algumas coisas de recursos. Então, é por isso que é importante vocês fazerem alguns testes, né, para ver se ele vai conseguir manter a estrutura original no máximo possível e o que ele vai deletar, né, o que não vai ser possível nessa versão. Então, eu tenho aqui, ó, vou salvar, eu tenho aqui, ó, ele vai me perguntar de novo, eu tenho aqui os dois iguais, ó, só que se eu passar o mouse em cima, essa aqui é a versão 97/2003, que é a antiga, e essa aqui é a atual. Eu geralmente, se eu vou utilizar uma apresentação, eu posso salvar
nesses dois formatos, até para ver como é que ficou na 97 e 2013 e ajustar alguma coisa. Ou também tem muitas pessoas que utilizam, ó, esse aqui, agora quando eu abri o documento eu tinha posto somente leitura, ó, eu coloco aqui editar assim mesmo, ele já volta, que eu tinha posto aqui, ó, somente leitura. Vou clicar novamente, aí sumiu. Eu posso também utilizar a possibilidade de PDF. Então, o PDF ele mantém no máximo possível, né, uma rigidez, né, na estrutura que a gente vinha trabalhando. Então, ele carrega aqui, ó, carregou o PDF, como eu estou com a tela estendida, ele carregou aqui na outra, carregou aqui o PowerPoint. O problema do PDF é que ele perde alguns momentos, né, a parte desculpe, fugiu o termo, transições, animações e esses outros aspectos que a gente tem, né, dinâmico no PowerPoint, ele vai estar perdendo aqui, né, no PDF, ele está estático aqui, é uma apresentação, né? Então, com isso a gente tem, né, os prós e contras de estar utilizando os diferentes formatos. Beleza, então temos o nosso salvar como aqui, nós temos outras opções também, não vou entrar em todas, né, mas tem várias opções. Uma que eu acho interessante é essa daqui também, que é um formato de imagem, ó. Eu posso colocar, por exemplo, o formato JPEG e salvar, e aí ele vai me perguntar quais slides você quer exportar, todos ou apenas este. Aí eu posso, por exemplo, escolher todos os slides e ele vai salvar para mim, ó, na área de trabalho, ele mostrou o local, só que ele vai salvar para mim numa pastinha, ó, aula de PowerPoint 1. E olha só que legal, ele salvou todos os slides no formato de imagens, ó. Então é uma imagem, ó, cada slide. Então, muito bacana também, né? Eu posso escolher também o slide que eu quero estar salvando somente. E aí, assim por diante, a gente vai indo. Então, tem várias coisas aqui que a gente pode estar fazendo, né? De formatos de salvar. O legal é vocês irem também testando, né? E vendo aqui nesses outros, caso tenham interesse nesses daqui, ou nesses daqui, estrutura de tópicos, salvar e ver o que ele vai estar mostrando para nós. Também temos a nossa aba imprimir. Ele tem aqui o número de cópias, né? Então quantas cópias eu quero ter dessa apresentação. Ele também tem a escolha das impressoras e também tem a opção se eu quero imprimir todos os slides, que são 11, ó, estou vendo aqui, 11 slides. Se eu quero imprimir somente o slide atual, que é o número 1. Se eu quero ter um intervalo personalizado, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, do slide 5 ao slide 10, por exemplo, e ele vai mandar imprimir aqui para mim, ó. Até eu dei o Enter, ele acabou mandando imprimir. Até eu vou cancelar aqui para depois não imprimir, ainda bem que não estava com a impressora conectada. Ele vem aqui no imprimir e eu posso colocar slides 5 a 10, ó, e ele separou os slides, né, 5 a 10 aqui. Então, é bem legal da gente estar trabalhando com isso, tá? Tem os slides em página inteira, no qual eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, um slide de página inteira, que geralmente não é aconselhável, porque vai ficar aquele slide gigante lá numa página. Eu tenho um slide que, se eu tiver anotações aqui, ó, e o que são anotações? São esses pontos aqui embaixo, ó, eu posso colocar aqui, ó, anotação teste, que geralmente o pessoal usa para, quando for apresentar, a gente vai vir aqui, por exemplo, e apresentar, ele fica nesse formato aqui para o apresentador e tem as anotações aqui, ó, eu até posso aumentar e diminuir as anotações aqui, ó. Então, acho que cortou um pouquinho do vídeo ali embaixo porque a tela tá dividida, mas igual a gente vai ver isso aqui na apresentação de slides, não tem problema. Então, aqui fica as anotações, se eu quero vir aqui imprimir com anotações, né, ele mostra aqui para mim, né, deixa eu colocar aqui todos os slides, ó, o slide 1, que eu tinha anotação teste, ele vai imprimir a anotação, aqui não, então isso fica legal também, por exemplo, eu fui vendo os slides e fui fazendo anotações, né, aqui, eu posso depois imprimir folha por folha, slide por slide em cada folha, junto com as anotações que eu fiz, então fica como também possibilidade de estudos, né. E aí a gente tem as várias possibilidades, aqui estrutura de tópicos, que ele vai jogar num formato textual. Eu tenho 6 slides na horizontal, que ele joga assim para a gente imprimir, né, e popar geralmente folhas, né, eu geralmente trabalho com 4 slides na horizontal, que fica melhor, que às vezes eu quero fazer uma anotação aqui nesse espaço, ou
6 slides também na horizontal. Ele fica um pouquinho pequeno, então vocês têm que fazer alguns testes, né? Tem 9 slides, esse aqui fica bem pequeno, então tem que ir fazendo alguns testes, né? Também tem 2 slides e assim por diante. Tem o agrupamento, né? Agrupado, desagrupado, e a orientação retrato ou paisagem, né? Que daí eu posso estar jogando aqui no formato paisagem, na horizontal, ou aqui na vertical também, né? Então, tem muita possibilidade legal. E eu, por fim, eu tenho aqui a cor, né? Se eu quero um slides em cores, se eu quero slide em escala de cinza, ou se eu quero slide em preto e branco puro. Então, tem as diversas possibilidades existentes e ele vai imprimir dessa forma. Também tem o compartilhar, que daí a gente não vai entrar em detalhes aqui, são coisas mais online ali, do próprio Word. E também tem o exportar, que a gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente tem a possibilidade do documento PDF, que foi aquela que eu mostrei para vocês, né, de salvar no formato PDF. E também tem algumas possibilidades de criar um GIF animado, que é uma animação que a gente tem, de criar numa apresentação no formato para CD, que já não é tão utilizado hoje em dia, criar folhetos, criar um vídeo. Eu posso criar um vídeo, né, salvar essa apresentação como um vídeo que para te gravar em disco, né? Então tem a possibilidade de estar fazendo um vídeo, né, que ele vai mostrando, ó, segundos gastos em cada slide, vai mostrando a cada 5 segundos, por exemplo, o slide. Se eu posso fazer narrações, gravar tempos e narrações, enfim, posso fazer uma videoaula aqui também, né, dependendo da minha necessidade. Então, com isso, a gente consegue, né, visualizar todos esses recursos existentes, tanto no vídeo passado na página inicial, quanto na aba Design e também na aba Arquivo.